Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 48. Está rolando, está rolando, está rolando. Emma gritou alegremente ao meu lado, apertando minha mão com força. Sorri para ela e me virei para Jamie, que tentava parecer indiferente. Tentando era a palavra-chave aqui. Sua postura não escondia a empolgação enquanto estávamos sentados juntos na sala de estar depois da meia-noite, aguardando o anúncio do prêmio. Foi muito gentil da parte da Emma sugerir que me apoiasse na minha cerimônia de premiação. O Jamie não queria ficar de fora, então os dois pediram permissão aos seus respectivos pais para dormir na casa dele. Foi mais como uma festa de despedida, na verdade. A cerimônia de premiação começou às 0h30 por causa da diferença de fuso horário, e o prêmio de melhor ator coadjuvante só seria entregue algumas horas depois. Já eram quase 3 da manhã, e nós 4, incluindo a mãe, mal conseguíamos conter os bocejos quando finalmente Ben Affleck e Charlize Theron subiram ao palco para anunciar o prêmio que estávamos esperando. E o vencedor é... Ben Affleck aumentou a expectativa na televisão enquanto Emma apertava minha mão ainda mais forte. Até Jamie colocou uma mão de apoio no meu ombro. Tom Cruise para Magnolia. Fiquei um pouco desanimado. Como eu esperava, Tom Cruise é o vencedor. Ele provavelmente também ganhará o Oscar. Os diferentes prêmios que antecedem o Oscar são praticamente um indicador da sua probabilidade de ganhar este. Então, sem nenhum impulso a meu favor, seria difícil para mim ganhar o prêmio principal. Está tudo bem, Troy. Emma deu um tapinha nas minhas costas. Sua apresentação foi melhor do que qualquer outra, eu sei disso. Dei uma risadinha ao ver sua tentativa inocente de me acalmar. Não é como se você tivesse visto os filmes de algum dos outros atores. Ela bufou e cruzou os braços sobre o peito. Não é minha culpa que eu não possa assisti-los por causa da minha idade. Seguindo essa lógica, interrompeu Jamie. Nenhum de vocês dois deveria ter assistido ao O Sexto Sentido. Não é para maiores de 13 anos. Emma decidiu que aquele era o melhor momento para praticar suas habilidades de soco no pobre Jamie. Muito bem, crianças, interrompeu minha discussão em voz alta. Está na hora de dormir. Vocês sabem que tem que estar no 7 amanhã. Ou melhor, hoje. Emma e Jamie não protestaram porque estavam com muito sono e logo cederam aos pedidos da mãe. Você está se sentindo bem, querido? Perguntou a mãe depois de mostrar a Emma e Jamie o lugar onde eles iriam dormir. Porque eu não estaria. Dei de ombros. Quer dizer, eu nunca esperei ganhar um Globo de Ouro este ano também. Existem outros atores melhores por aí. Eu não posso ganhar tudo o tempo todo. Isso é uma coisa muito madura de se dizer. Mamãe acenou para mim com orgulho. Ótimo, agora vá dormir. Temos um longo dia pela frente. Os dias se transformaram em semanas, e eu me vi novamente imerso nas filmagens de Harry Potter. A simplicidade e ao mesmo tempo a complexidade daquele lugar fantástico era de outro mundo. Presenciar toda a produção pessoalmente em vez de apenas em uma tela, foi uma experiência única e gratificante. Aqui a maior parte do elenco era composta por crianças, então o ambiente geral era muito mais descontraído e alegre em comparação com Sex Education, ou até mesmo O Sexto Sentido. A primeira cena que filmamos no salão principal foi uma que jamais esquecerei. Assim que entrei no salão, em uma das 2 fileiras com meus colegas atores mirins, fiquei impressionado com a visão à minha frente. Havia velas flutuantes por todo o salão, e aposto que esse foi o motivo pelo qual não nos deixaram visitar essa parte do set antes, para obter nossas reações genuínas. O efeito foi ligeiramente atenuado pelo teto, que era uma tela verde para adicionar o efeito de céu falso, mas isso não diminuiu muito o impacto das velas flutuantes. Enquanto a cena ainda estava sendo filmada, permaneci no personagem, olhando ao redor com curiosidade e admiração, para todos os lados e para lugar nenhum ao mesmo tempo. O teto não é real, comentou Emma atrás de mim. Ele só está enfeitiçado para parecer o céu noturno. Eu li sobre isso em Hogwarts. Uma história. Assim que chegamos à frente do salão, Maggie Smith, que interpretava a professora Amy McGonagall, subiu ao palco e disse: "Podem esperar aqui, por favor?" Antes de começarmos, o professor Dumbledore gostaria de dizer algumas palavras. Ela se virou para Michael Gambon, que se levantou. "Corta!" A voz de Chris Columbus ecoou pelo corredor. "Ótimo trabalho, pessoal. Vamos gravar mais uma tomada da entrada, beleza? Rápido, antes que as velas derretam." Voltamos correndo para a entrada e nos posicionamos para refazer a cena. Sim, é a história de qualquer set de filmagem. Você volta e refaz as coisas várias e várias vezes. Pelo que me lembro, graças a todos os deuses que David Fincher não está dirigindo Harry Potter, senão estaríamos presos fazendo uma cena dezenas, se não centenas de vezes. Chris passou na cena na 4ª tomada. Felizmente, era a última do dia. Troy. Virei-me na direção da voz, que acabou sendo a da minha mãe. Você está pronto? Sim, mãe, assenti com entusiasmo antes de murchar, só queria que o voo fosse mais curto. Quem não quer? Disse a mãe. Mas imagine só, você vai poder estar presente na cerimônia do Oscar. Que demais! Muito, respondi com um sorriso. Bem, deixe-me trocar de roupa e depois podemos ir direto para o aeroporto. Vá em frente. Então talvez eu tenha deixado de lado algumas das partes mais interessantes sobre como consegui minha primeira indicação ao Oscar com a tenra idade de 11 anos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, AMPAS, anunciou os indicados para a 72ª edição do Oscar em 15 de fevereiro de 2000. Beleza Americana, um filme de Sam Mendes, dominou as indicações com 9, enquanto o segundo lugar foi dividido entre Regras da Vida e O Informante, ambos com 7 indicações. O Sexto Sentido ficou em terceiro lugar com um total de 6 indicações nas categorias de melhor filme, diretor, roteiro original, montagem.
Atriz coadjuvante para Toni Collette e, para minha grande surpresa, melhor ator coadjuvante para este que vos escreve. Embora eu já soubesse que esse papel tinha potencial para o Oscar, visto que Haley Joel Osment também havia sido indicado em minha vida anterior, havia uma grande dúvida se eu conseguiria ou não, porque minha presença mudava as coisas. O fato de ter recebido a indicação foi um grande alívio para mim, confirmando que meu desempenho foi bom o suficiente para ser considerado um dos melhores do ano por pessoas da indústria. O dia em que as indicações foram anunciadas foi uma grande festa no set de Harry Potter, com todos irradiando felicidade por mim. Perdi a conta de quantas vezes as pessoas vieram até mim para apertar minha mão ou simplesmente me dar os parabéns. As coisas ficaram ainda mais estranhas 2 semanas depois, quando saíram as indicações ao BAFTA e eu recebi outra indicação, mas dessa vez na categoria de melhor ator. Meu papel era tão importante no filme que as pessoas ficaram divididas sobre se minha atuação era coadjuvante ou protagonista. Não ajudou o fato de a Disney ter me promovido como protagonista no Reino Unido. Para ser completamente honesto, eu tenho mais tempo de tela do que o Bruce Willis. É só a percepção das pessoas de que eu era uma criança que me impediu de receber uma indicação de melhor ator no Oscar também. E o BAFTA tende a favorecer atores e filmes britânicos em detrimento dos americanos na maioria das vezes. Enfim, como eu já havia decidido, com certeza compareceria à cerimônia do Oscar pessoalmente. E a do BAFTA também. Esta última porque ficava a menos de 1 hora de carro do set de filmagem de Harry Potter, então não atrapalharia muito as filmagens. Dei uma última ajeitada no meu terno preto de 3 peças antes de sair da limusine alugada com um sorriso enorme no rosto. Imediatamente flashes de câmeras dispararam por todos os lados, registrando minha primeira aparição no tapete vermelho. Meus pais já tinham me instruído a seguirem alguns passos atrás de mim, porque eles próprios não eram exatamente celebridades. Os repórteres e paparazzi não estavam muito animados para fotografá-los. Acenei para uma multidão de pessoas perto da entrada e por algum motivo, elas enlouqueceram. Quer dizer, eu sabia o motivo, mas ainda assim era bizarro ver aquela cena diante de mim, onde muitas pessoas, principalmente adultos, agiam como loucas ao ver uma criança. Ao ver as mãos estendidas, os cartazes e tudo mais, dei um passo à frente, apertei algumas mãos e autografei alguns cartazes. O de sempre. Troy, aperte minha mão. Um autógrafo, por favor. Uma foto. Esses pedidos já eram comuns para mim. Atendi a alguns e ignorei outros. Embora adorasse interagir com os fãs, não consegui agradar a todos que queriam me conhecer. O que descobri ser a maior vantagem de ser um ator mirim era a capacidade de simplesmente ignorar muitas pessoas sem ofendê-las profundamente. Algumas pessoas ainda se sentiriam indignadas, mas é impossível agradar a todos. Parecia uma eternidade quando finalmente entrei no Shrine Auditorium, onde acontecia a cerimônia do Oscar deste ano. Para ser sincero, foi ótimo participar da cerimônia, considerando que 1999 foi considerado um ano marcante para a indústria cinematográfica, um dos maiores anos da história do cinema. Mesmo sabendo que não ganharia esta noite, qualquer pessoa que revisitasse aquele ano se lembraria do meu filme, e só por isso. Sou mais do que grato pela segunda chance que a vida me deu. Troy Armitage? Uma voz interrompeu meus pensamentos, e me virei na direção dela para ver um ícone parado ali. Ai meu Deus, deixei escapar inconscientemente. Você me conhece? Tom Cruise deu uma risada gostosa antes de dar um passo à frente e apertar minha mão. Claro que sim. Afinal, estamos concorrendo ao mesmo prêmio. Sem falar que adorei você no seu filme. Obrigado, Sr. Cruz. Sorri com a resposta dele. Embora eu saiba que o senhor vai ganhar hoje à noite, então pode ficar tranquilo. Não estamos competindo de forma alguma. Pode me chamar de Tom. E eu não teria tanta certeza disso, ele acenou com a mão, dispensando a pergunta, antes de apontar para a linda mulher ao seu lado. Você já conheceu minha esposa, Nicole? Prazer em conhecê-la, Sra. Cruz. Cumprimentei-a com um beijo na mão antes de dizer, a senhora tem uma versão mini de si mesma escondida em algum lugar, como uma irmã mais nova. Eu teria esperado por você há alguns anos, mas parece que a senhora não está disponível. Inclinei a cabeça na direção do marido dela. Ele é um conquistador, sussurrou Nicole Kidman entre risinhos. Então, inclinou-se para frente na minha direção e beliscou levemente minha bochecha. Infelizmente para você, rapaz, minha irmã também é casada. E vendo esse seu comportamento, eu manteria minha filha bem longe de você. Tem certeza disso? Perguntei com um sorriso convencido quando ela me soltou. Sua filha vai perder a chance de se tornar amiga de Harry Potter. Bem, você sempre pode se juntar aos meus filhos neste acampamento de verão que nossa igreja organiza, disse Tom em nome de sua esposa com um sorriso. Tem muitas atividades. Tenho certeza de que você adoraria. Eu não sabia o que dizer. Ser religioso era uma coisa, mas juntar-me deliberadamente a uma religião, infame por ser considerada uma seita em países como a Alemanha e a França, não me parecia nada bom para minha saúde mental. Estou muito ocupado filmando Harry Potter, agora desconversei. Talvez no ano que vem? Afinal, o trabalho vem em primeiro lugar, disse Nicole Kidman com um aceno de cabeça, mas não sem antes lançar a Tom Cruise um olhar de advertência que eu acho que não deveria ter visto. Que bom que você entende isso. Naquele momento eu queria estar em qualquer lugar, menos ali, no meio de um casal discutindo. Discretamente, olhei ao redor e vi Samuel L. Jackson conversando com alguém. Ao vê-lo, sorri antes de me virar para o casal Cruz, com licença. Se não se importarem, preciso conhecer o Sam Jackson ali. Pode ir, Nicole sorriu para mim, e eu saí de fininho, feliz da vida. Escapei por pouco. A cerimônia finalmente começou como de costume, com Billy Crystal assumindo o comando da apresentação pela 7ª vez. Ele iniciou sua apresentação como de costume com uma música sobre os filmes indicados a melhor filme. Ele mencionou o fato de que as estatuetas do Oscar foram roubadas por alguém, mas felizmente foram recuperadas por um homem que recebeu uma recompensa de $50.000 por encontrar 52 Oscars.
Isso não é muito dinheiro quando você percebe que a Miramax e a DreamWorks estão gastando milhões de dólares só para conseguir um brincou Billy Crystal. Ao ouvir isso, aplaudi junto com outros membros da plateia. Infelizmente, a Miramax e a DreamWorks mudaram a temporada de premiações com suas campanhas agressivas no final da década de 1990. Antes era basicamente um trabalho simples de conversar com as pessoas, mas agora são coletivas de imprensa, muita publicidade e outras coisas do tipo. Essa foi a principal razão pela qual não esperavam que eu ganhasse hoje à noite, já que não participei de nenhuma dessas estratégias. A grande história deste ano foi O Sexto Sentido e o sucesso do ótimo jovem ator Troy Armitage, que está sentado ali. Olá, Troy. Billy apontou para mim enquanto a câmera dava um close no meu rosto. Eu sorri e acenei enquanto as pessoas ao meu redor aplaudiam. 11 anos. Nossa, tenho filmes em desenvolvimento há mais tempo que isso, brincou Billy, arrancando risos de todos ao redor. Troy, essa é para você. Dito isso, Billy começou a cantar uma música dedicada ao Sexto Sentido. Ouvi M. Night Shyamalan gemendo audivelmente atrás de mim quando Billy cantou sobre crianças que veem gente morta. Dei uma risadinha. Night odiava que alguém estragasse suas histórias, então, segundo ele, Billy Crystal tinha acabado de cometer o maior dos pecados. Night teve uma grande discussão com a Disney por causa do trailer que tinha a frase "Eu vejo gente morta", mas eles não cederam. A cerimônia de premiação começou logo em seguida, com os prêmios técnicos sendo entregues primeiro, como melhor figurino, maquiagem, efeitos visuais e outros. Eles também incluíram alguns prêmios importantes, como melhor atriz coadjuvante para manter o público interessado, que foi para Angelina Jolie por Garota Interrompida. Fiquei com um pouco de pena de Toni Collette, que não ganhou. Matrix, um dos meus filmes favoritos do ano, levou 4 prêmios técnicos, o que na minha opinião foi totalmente merecido. Depois vieram os prêmios de melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original, 2 dos grandes prêmios da noite. Kevin Spacey entregou o prêmio de melhor roteiro adaptado aos roteiristas de Regras da Vida a um filme que não merecia a indicação, feita apenas por causa da campanha excessiva da Miramax. Todos os outros 4 indicados eram muito mais merecedores. Não pude assistir a essa parte da cerimônia porque fui chamado aos bastidores para apresentar o próximo grande prêmio da noite. Para entregar o prêmio de melhor roteiro adaptado, por favor, recebam o ator indicado ao Oscar por O Sexto Sentido e pelo próximo filme de Harry Potter, Troy Armitage. Assim que meu nome foi anunciado, caminhei rapidamente em direção ao centro do palco. Felizmente tiveram a sensatez de baixar o microfone para minha altura, o que apreciei bastante. Apesar do que alguns possam pensar, isso não aconteceu por causa da minha indicação. A Warner Bros. Apoiou essa decisão para que eu ganhasse destaque internacional, já que Harry Potter seria lançado ainda este ano. Um pouco presunçoso, sem dúvida, mas é o que todos os estúdios fazem ao lançar um grande filme de sucesso. Pensei no escritor, comecei a ler a introdução no teleprompter, trancado num quarto solitário, à espera que a musa inspiradora desça graciosamente e transforme o vazio em branco de uma página numa obra-prima. Como a pessoa que escreveu isto? Não posso saber o que tudo isso significa, basta olhar para mim. Fiz uma careta confusa com aquela introdução estranha, provocando risos por todos os lados. Depois que as risadas cessaram, continuei. Para melhor roteiro original, aqui estão os indicados. Esperei alguns instantes antes de ler os nomes. Alan Ball por Beleza Americana, Charlie Kaufman por Quero Ser John Malkovich, Paul Thomas Anderson por Magnolia, Mike Leigh por Topsy Turvy e meu favorito pessoal, M. Night Shyamalan por O Sexto Sentido. Isso provocou mais uma rodada de risos da plateia, devido à minha evidente parcialidade. E o Oscar vai para. Abri o envelope contendo o nome do vencedor e fiquei ali parado, chocado, por uns 2 segundos inteiros antes de gritar bem alto. M. Night Shyamalan por O Sexto Sentido. Jamais imaginei que minha presença mudaria a história dessa forma. M. Night Shyamalan nunca ganhou um Oscar. Aliás, ele nem sequer foi indicado novamente depois deste ano. Minha presença certamente alterou alguns aspectos do roteiro, e aqui estamos. Night subiu ao palco e me deu um grande abraço depois de se abaixar um pouco. Obrigado, Troy. Muito obrigado. Dei um tapinha nas costas dele antes de nos separarmos. Peguei a estatueta do Oscar da senhora ao meu lado e entreguei para Night, antes de dar alguns passos para trás, deixando-o falar. Uau! Night exclamou. Nunca imaginei que receberia isso hoje à noite. Tenho muitas pessoas a agradecer, então vamos começar com aqueles que assistiram ao nosso filme. Aos membros da academia, muito obrigado por esta grande honra. Tenho que agradecer. Ele continuou agradecendo a muitas pessoas, dos produtores aos membros da equipe, passando por sua família antes de chegar ao elenco. Gostaria de agradecer a Bruce Willis por ter aceitado fazer este filme. Sem ele, eu não estaria aqui. Tony, Olivia, Donnie e todos os outros membros do elenco, muito obrigado. E por último, mas não menos importante, Troy Armitage por me dar a oportunidade de fazer este filme. Obrigado. Ao dizer isso, ele se virou para mim e inclinou a cabeça. Depois fomos para os bastidores, onde muitos repórteres estavam prontos para entrevistar Night, enquanto eu era acompanhado de volta ao meu lugar. Enquanto estava sentado, ainda tentava assimilar tudo, refletindo sobre o significado da minha presença no mundo e as consequências significativas que ela acarretava. Será que minha presença se limitava a alterar os filmes ao meu redor, ou poderia ir além disso? Os demais prêmios técnicos foram entregues enquanto eu estava perdido nesses pensamentos, até que finalmente chegou a hora do prêmio que mais importava para mim. Capítulo 49. Dame Judi Dench, vencedora do prêmio de melhor atriz coadjuvante no ano passado, caminhou até o palco carregando o maldito envelope que provavelmente entregaria o prêmio a Tom Cruise ou talvez a Michael Caine.
Os indicados deste ano para melhor ator coadjuvante abrangem uma ampla gama, desde um novato relativo até uma grande estrela. De um garotinho a um homem que é simplesmente enorme. Aqui estão os indicados. Michael Caine em Regras da Vida, Tom Cruise. Em Magnolia a Michael Clarke Duncan em A Espera de um Milagre, Jude Law em O Talentoso Ripley, e Troy Armitage em O Sexto Sentido, ponto. Bati palmas educadamente enquanto os nomes de todos os indicados eram anunciados. Quando meu nome foi chamado, sorri para as câmeras antes de voltar a atenção para Judi Dench. Embora minha aparência externa não demonstrasse, por dentro eu estava suando frio. Mesmo sabendo que ganhar aquele prêmio era praticamente impossível para mim, eu ainda o queria muito. Não sei o quão convincente seria meu sorriso falso se meu nome não fosse anunciado. E o Oscar vai para... Judi Dench abriu o envelope, olhou para ele por alguns instantes, antes de erguer os olhos e dizer ao microfone, Troy Armitage por O Sexto Sentido. Fiquei ali sentado, em choque, sem saber o que fazer, dizer ou qualquer coisa. No entanto, parecia que todos ao meu redor sabiam exatamente o que fazer, porque se levantaram e começaram a aplaudir. Mamãe foi a primeira a vir até mim e me dar um abraço apertado, que retribuí inconscientemente. Papai foi o próximo, seguido por M. Night Shyamalan e Toni Collette. Antes que eu percebesse, fui sutilmente empurrada em direção ao palco por Toni, que teve a sensatez de não me monopolizar. Esta é a primeira vitória e indicação ao Oscar de Troy Armitage. Com apenas 11 anos, ele é o homem mais jovem a ganhar um Oscar. Uma voz feminina exclamou entusiasmada enquanto eu me aproximava do palco. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de processar nada. Meu corpo se movia por conta própria, exibindo uma fachada feliz e confiante, mas no fundo eu sabia o quão perdido eu estava. Subi ao palco atordoado enquanto Judi Dench me dava um beijo na bochecha e um enorme troféu que não era tão leve quanto parecia nas fotos. Uau, isso é pesado, deixei escapar inconscientemente, mas a proximidade do microfone captou minhas palavras, arrancando aplausos e risos das pessoas no auditório. Muito obrigada aos membros da academia por votarem em mim, comecei a recitar meu discurso. Ainda bem que eu tinha preparado algo, senão estaria completamente em branco. Ainda não tenho certeza se mereci mais do que Tom Cruise, Michael Caine, Michael Clarke Duncan ou Jude Law. Não vi nenhum dos filmes de vocês porque aparentemente eu era muito jovem para assisti-los, mas tenho certeza de que devem ter sido ótimos. Tom Cruise jogou a cabeça para trás e riu alto da minha piada, enquanto aplaudia junto com outros membros da plateia. Dos outros 4 filmes nesta categoria, 3 eram para maiores de 18 anos, então não os vi nesta vida, e o último, Regras da Vida, era para maiores de 13 anos, mas falava sobre aborto e estupro, então minha mãe não me deixou assistir. Não que eu tivesse qualquer intenção de assisti-lo tão cedo. Era um tédio. Um grande obrigado a M. Night Shyamalan por me escolher entre centenas de outras pessoas que poderiam estar aqui hoje, continuei meu discurso. Bruce Willis, eu te amo, cara, por me ensinar a atuar em um filme como este. Toni Collette por ser a melhor mãe que alguém poderia desejar no cinema, e a todos os membros da equipe, desde nossos produtores Barry, Frank e Kathleen, até nossos assistentes de produção. Este é um prêmio compartilhado por todos nós, e eu não estaria aqui hoje se não tivesse o apoio de todos vocês. Também um grande obrigado ao meu professor e mentor, Paul Tanner, por me ensinar a cantar. Meus pais, Steve e Kate, olhei diretamente para eles. Obrigado por me adotarem quando o fizeram e por fazerem tudo ao seu alcance para realizar meus sonhos. Eu não poderia ter pedido pais melhores. Uma enorme salva de palmas ecoou no teatro quando meu discurso terminou, e Judi Dench me conduziu aos bastidores. Eu estava praticamente atordoado enquanto me encontrava diante de um grupo de repórteres. Felizmente o sistema estava bem organizado, e números foram chamados para que os repórteres pudessem fazer perguntas sem causar confusão. Parabéns pela vitória de hoje à noite, Troy, gritou uma mulher. Obrigada, senhorito, respondi com um sorriso, acenando com a cabeça. Como é se tornar a pessoa mais jovem a ganhar um Emmy, um Globo de Ouro e agora também um Oscar? Espero não ganhar um Framboesa de Ouro depois disso, brinquei, fazendo os repórteres rirem. Falando sério, não poderia ter mais sorte em conseguir isso. Acho que nem me dou conta agora das implicações dessa vitória. Espero que minha carreira não entre em declínio como acontece com muita gente depois de ganhar um Oscar. Foi um ótimo discurso que você fez depois da sua vitória, disse outra mulher. Quem te ajudou a escrevê-lo? Eu mesma escrevi, disse honestamente. Minha mãe me deu algumas dicas antes e disse para eu fazer uma lista de pessoas a quem eu gostaria de agradecer, e também sem ultrapassar muito o limite de tempo. Troy, você pode nos contar sobre seu próximo filme? Perguntou um britânico desta vez. Um executivo da Universal disse na semana passada que sua próxima atuação é ainda melhor do que O Sexto Sentido. Não sei, ainda não vi o filme, respondi humildemente. Chama-se Dancer, e é dirigido por Stephen Daldry. É um filme de baixo orçamento sobre a vida de um jovem garoto, Billy, meu personagem, que quer ser bailarino, mas sua família se opõe. Não posso te contar muito agora. Você terá que esperar até a estreia em Cannes neste verão. Mas posso te dizer o seguinte, a história é muito boa, no mesmo nível de O Sexto Sentido. Podem nos contar sobre o andamento das filmagens de Harry Potter? Perguntou outro homem, desta vez americano. Já filmamos mais da metade do filme e esperamos terminar as filmagens até o verão, com a esperança de lançá-lo ainda este ano. Voltarei para Londres amanhã e continuaremos filmando minhas cenas. Respondi a mais algumas perguntas antes de finalmente chegar a hora de voltar ao auditório e retomar meu lugar. Felizmente era o último intervalo comercial, o que aproveitei para garantir meu lugar. É uma regra estranha da academia que você não pode retomar seu lugar a menos que seja um intervalo. Só quando voltei para o meu lugar é que a ficha caiu. Eu tinha acabado de ganhar um Oscar. E não só isso, me tornei o homem mais jovem a ganhar um e o segundo mais jovem vencedor de todos os tempos, depois de Tatum O'Neal, que ganhou por Lua de Papel nos anos 70.
Fiquei eufórico, mas mais do que isso não sabia o que fazer. A maioria dos atores quer ganhar um Oscar pelo menos uma vez na vida. É um objetivo que os mantém motivados a entregar performances cada vez melhores. No entanto, eu tinha alcançado esse objetivo tão cedo na minha vida que parecia irreal. Qual era a minha motivação para continuar atuando depois de Harry Potter? Eu ficaria podre de rico e tinha conquistado algo no meu primeiro ano de carreira que pessoas com anos de experiência não conseguem. O que me motivaria a continuar depois de hoje? Talvez seja por isso que tantos atores enfrentam uma queda na carreira depois de ganharem um Oscar. Eles perdem o propósito de se superarem. Você está bem, Troy? Minha mãe me cutucou levemente. Você parece um pouco pálido. Sim, estou bem, eu disse. Só que, é muita coisa para assimilar. Apontei para o meu troféu do Oscar. Não se preocupe, você vai ficar bem, ela sorriu para mim. Só restam alguns prêmios. Talvez o Sexto Sentido ganhe o prêmio principal. Naquele momento faltavam apenas 4 prêmios a serem entregues. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz. Minha presença não alterou esses 4 prêmios, e eles foram para as mesmas pessoas que foram na minha vida passada com Beleza Americana, levando o prêmio de melhor filme e Sam Mendes ganhando o prêmio de melhor diretor. Kevin Spacey ganhou seu segundo Oscar por Beleza Americana, e Hilary Swank ganhou seu primeiro por Meninos Não Choram. Finalmente a cerimônia de premiação terminou e era a hora das festas e sessões de fotos. Posei com Angelina Jolie, Kevin Spacey e Hilary Swank, os vencedores do prêmio de atuação do ano. Que estranho, comentou Angelina Jolie. No ano passado, nós dois ganhamos o Globo de Ouro na mesma categoria. Este ano, ganhamos o Oscar na mesma categoria. Acredite em mim, meu amor, nossas vidas estão interligadas, assenti sabiamente. Acho que é melhor para você se abster de se envolver em qualquer outro relacionamento e esperar alguns anos até que eu amadureça. Angie estava solteira no momento, pois havia anunciado o divórcio de seu então marido, Johnny Lee Miller. Ela bufou audivelmente, boa tentativa. Essa é a sua cantada para todas as atrizes? Cameron Diaz tinha muito a dizer sobre o seu jeito quando nos encontramos da última vez. Sem me deixar abalar pela afirmação dela, eu disse com convicção, é sempre melhor procurar o parceiro ideal cedo. Não é minha culpa que você e Cameron Diaz sejam tão lindas que os homens devem estar se matando para ficar com qualquer uma de vocês. Não sei se devo me sentir lisonjeada ou triste por a pessoa que está flertando comigo ser uma criança de 11 anos. Lisonjeada, obviamente, respondi seriamente. Imagine se a pessoa que está flertando com você tivesse 111 anos. Sim, estou muito lisonjeada, ela riu antes de mudar de assunto. Então você vem para a festa depois do evento? Não, balancei a cabeça negativamente, tenho um voo para Londres amanhã para continuar filmando o meu próximo filme. E francamente, essas festas não são os lugares mais empolgantes para alguém da minha idade. Verdade, Angie assentiu antes de se despedir. Adeus então. Tudo de bom para o seu filme. Eu a cumprimentei e a observei caminhar até seu irmão Heaven, e lhe dar um abraço apertado. Então ela me chocou, e provavelmente metade do mundo, ao beijar o irmão bem nos lábios. Os paparazzi estavam em êxtase e começaram a tirar dezenas de fotos daquele momento, e só então me lembrei da repercussão que isso teria para os irmãos, com a mídia espalhando todo tipo de rumor sobre um suposto relacionamento incestuoso entre eles. Balancei a cabeça. Eu não teria conseguido impedi-la, mesmo se tivesse me lembrado daquele momento a tempo. Não era problema meu, então simplesmente voltei para a casa dos meus pais para irmos para casa. Já tinha sido uma noite longa, e meu corpo jovem precisava desesperadamente de sono. Que pena que eu era tão jovem. Eu poderia ter me divertido tanto com meu Oscar se tivesse pelo menos 18 anos. Ou melhor ainda, 21, já que estamos nos Estados Unidos. Suspirar. Hora de voltar para a Grã-Bretanha e terminar Harry Potter. A novidade de ganhar um Oscar passou em poucos dias. Ainda me sentia bem ao relembrar o momento, mas a maioria das pessoas logo voltou a agir como antes. Meu pai organizou uma festa para todo o elenco e equipe em comemoração à minha vitória, e os paparazzi estavam bem mais insistentes em me seguir dessa vez. Mas até isso se tornou rotina e graças ao meu guarda-costas Roger, foi relativamente fácil lidar com eles. Algumas semanas depois, chegou outra noite de premiação. Felizmente desta vez foi em Londres, então não precisei encarar um voo transatlântico de meio-dia nem o jet lag. No BAFTA fiz história novamente ao me tornar o vencedor mais jovem da história do prêmio, derrotando Kevin Spacey na categoria de melhor ator. Não vou entrar em detalhes, já que a maioria dessas cerimônias de premiação eram iguais, com os vencedores agradecendo as mesmas pessoas repetidamente. Mas derrotar Kevin Spacey, cuja atuação foi uma das minhas favoritas da década, foi emocionante e me deu um grande impulso de autoestima. No entanto, eu me sentia mais preocupado com o meu futuro profissional. Não compartilhei esses pensamentos com ninguém, porque até eu sabia que eram irracionais. Mas eu precisava fazer algo para me sentir melhor. E rápido, se eu ainda quisesse me manter relevante depois do fim de Harry Potter. Claro, ainda faltam anos, mas o tempo voaria num instante se eu não tomasse cuidado. E eu precisaria fazer mais alguns filmes de sucesso entre Harry Potter, para que as pessoas não me associassem inteiramente a ser Harry Potter. É raro atores com papéis de longa duração conseguirem isso. Veja Mark Hamill, por exemplo. Não me lembro de nenhum filme dele, além de Star Wars, em que ele tenha sido o único protagonista. Foi difícil para ele se desvencilhar do papel de Luke Skywalker. Ele é um ator talentoso, sem dúvida, mas é difícil para as pessoas pararem de pensar em você como personagem, e não como ator. Nem todo mundo consegue simplesmente fazer filmes aclamados pela crítica todos os anos. Nem todo roteiro grita que é uma obra-prima em potencial. Em alguns casos, os roteiros são muito bons, e a direção e a atuação também, mas a pós-produção acaba com o filme.
Decisões como uma edição ruim ou efeitos visuais ruins são exemplos bem básicos disso. Enfim, lidarei com isso quando chegar a hora. No momento, meu foco é terminar esta última cena de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Como é que eu consegui a pedra, senhor? Perguntei a Michael Gambon, confuso. No minuto eu estava me olhando no espelho, no minuto seguinte. A Michael Gambon, vestido como Dumbledore, me interrompeu. Veja bem, só alguém que quisesse encontrar a pedra, encontrá-la, mas não usá-la, seria capaz de obtê-la. Então ele se inclinou um pouco para frente e sussurrou em tom conspiratório. Essa é uma das minhas ideias mais brilhantes. Entre nós, isso significa muito. Sorri ao ver suas travessuras quando, de repente, me dei conta. Isso significa que sem a pedra Voldemort nunca mais poderá voltar? Gambon adquiriu um olhar distante ao dizer. Receio que haja maneiras pelas quais ele possa retornar. Você sabe por que o professor Quirrell não suportava que você o tocasse? Foi por causa de sua mãe. Ela se sacrificou por você, e esse tipo de ato deixa marcas. Levantei a mão para tocar a cicatriz falsa que vinha usando há meses. Oh, não, interrompeu Gambon, esse tipo de marca não pode ser visto. Ela fica impregnada na sua própria pele. Fiz-lhe uma expressão de genuína confusão e perguntei. O que foi? Com amor, Harry. Vi o rosto de Michael Gambon passar por reações infinitesimais difíceis de descrever. Naquele momento, senti como se ele fosse um verdadeiro mago centenário, enquanto estendia a mão e acariciava minha cabeça antes de se levantar. Há feijõezinhos de todos os sabores de Bertie Bott. Ele pegou uma caixa de adereços que havia sido preparada meticulosamente pelos cenógrafos. Na minha juventude, tive o azar de encontrar um com sabor de vômito. E desde então, receio ter perdido o gosto por eles. Sua mão hesitou sobre a caixa antes de finalmente pegar um. Acho que posso ficar tranquilo com um bom caramelo. Sorri ao ver suas travessuras enquanto ele tirava um caramelo da embalagem e o colocava na boca, dizendo, ai, cera de ouvido. Dito isso, ele saiu do enquadramento enquanto eu acompanhava seu movimento com os olhos. Corte. Chris Columbus anunciou o fim das filmagens. Conseguimos, pessoal. Terminamos as filmagens de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Chris gritou em voz alta. Gritos e vivas ecoaram pelo set enquanto a enorme equipe comemorava a finalização da última cena do primeiro filme da franquia. O melhor de tudo é que nenhum deles, exceto eu, faz ideia da dimensão que isso vai tomar. O segundo filme está garantido, pois já foi aprovado e a pré-produção começou, mas além disso, a produção é extremamente incerta para todos os envolvidos. Pessoal, gritou meu pai. Como hoje era o último dia, ele tinha vindo pessoalmente ao set de filmagem. Foi ótimo trabalhar com todos vocês. Espero que possamos continuar fazendo isso por muitos anos e concluir os 7 livros. Vamos fazer uma grande festa de encerramento amanhã com todo o elenco e equipe. Outra salva de palmas ecoou no set enquanto as pessoas aproveitavam o momento. Terminamos por aqui, filho, sussurrou meu pai enquanto ficava ao meu lado, deixando o elenco e a equipe se divertirem. Não estou, respondi. Tenho que ir a Cannes no final desta semana. Já chegou essa época? Perguntou papai, curioso. Eu estava pensando se poderíamos tirar férias agora que temos um tempo livre. Só nós e sua mãe. O que você acha de irmos logo depois de Cannes? Não me importo, dei de ombros. Para onde? Estava pensando em uma viagem pela Europa que podemos começar em Cannes. Provavelmente suas últimas férias tranquilas antes que toda a fama de Harry Potter suba a cabeça. Tenho quase certeza de que ganhar um Oscar por O Sexto Sentido, que arrecadou cerca de 753 milhões de dólares no mundo todo, não vai me deixar mais discreto do que interpretar Harry Potter, retruquei, ao que meu pai não respondeu. É verdade, admitiu ele depois de algum tempo. Mesmo assim, entrei em contato com alguns planejadores de viagens VIP para encontrar os melhores lugares que nos garantam certo anonimato. Se a Europa continental não for possível, provavelmente iremos para alguma ilha na Ásia ou talvez para a costa da Oceania. Vamos primeiro a Cannes em família, eu disse. Ouvi dizer que é um lugar lindo para se estar nesta época do ano. Capítulo 50. Steven Spielberg estava ansioso. O filme em que trabalhava há tanto tempo estava parado mais uma vez, apenas por sua incapacidade de encontrar o ator principal. O problema não era a falta de atores em Hollywood. Longe disso. Mas a pessoa que ele precisava para o filme era um ator mirim. E mais, um ator mirim com potencial de sucesso para sustentar um filme de 100 milhões de dólares. Uma raridade em Hollywood. De imediato, ele só conseguia pensar em um garoto que naquele momento, era considerado uma superestrela, Troy Armitage. Claro, havia outros bons atores mirins na indústria também, mas a atuação de Troy em filmes como Sex Education e O Sexto Sentido simplesmente impressionou Steven. Além disso, o garoto seria o próximo Harry Potter, que sem dúvida seria um grande sucesso de bilheteria. Um filme que foi oferecido a Steven primeiro, mas ele recusou para trabalhar em A Inteligência Artificial, porque achava que Harry Potter funcionaria melhor como um filme de animação, enquanto todos os outros queriam fazer um filme com atores reais. Nesse ponto da sua carreira, Steven não precisava exatamente de outro grande sucesso de bilheteria. Ele queria fazer bons filmes que causassem impacto nas pessoas. Além disso, este filme era um projeto de longa data do seu mentor e amigo Stanley Kubrick, que havia falecido apenas um ano antes. Por Stanley, ele faria o melhor filme possível, e para isso, Steven contrataria os melhores talentos disponíveis, que ele já havia selecionado. Todos os outros atores já haviam sido confirmados, faltava apenas o protagonista, David. Normalmente, Steven teria escolhido outro ator mirim, mas a Warner Bros., coprodutora e distribuidora, impôs a condição de que Troy interpretasse David se Steven quisesse o orçamento total de 100 milhões de dólares para o filme.
Seria de se esperar que, sendo Steven quem ele é, as pessoas fariam de tudo para adequar o filme ao seu orçamento. O problema era que o roteiro havia sido concebido por Kubrick, que adicionou o personagem Gigolo Joe como um importante coadjuvante, um prostituto robô. Todos os outros estúdios eram fortemente contra esse personagem, pois ele afastaria o público infantil e alteraria a classificação indicativa de PG para PG-13. A Warner foi o único estúdio que concordou em manter Gigolo Joe, desde que suas outras condições fossem atendidas pela DreamWorks, principalmente a escalação de Troy para o papel principal. Quando Steven contatou a mãe de Troy, que também era sua empresária, para o papel de David, ela recusou a oferta, citando sua agenda lotada com Harry Potter. Uma razão perfeitamente válida. Então Steven esperou e contatou Warner para avisá-lo assim que Troy estivesse livre das filmagens de Harry Potter. Ele contatou a mãe de Troy novamente, apenas uma semana antes do término das filmagens de Harry Potter, mas foi novamente rejeitado. Ele é só um garoto, Sr. Spielberg, argumentou Kate Clovis. Ele também precisa de um tempo para descansar. Ele está filmando sem parar por meses a fio. Eu não quero que ele fique se deslocando de um set de filmagem para outro. É pedir demais como mãe dele? Steven sentiu-se um pouco culpado ao ouvir aquela desculpa da senhora e decidiu não insistir mais no assunto. Mas o que ele poderia fazer exatamente? A única opção que lhe parecia viável no momento era realizar uma audição aberta para David e consorte. Encontrar um dos outros jovens atores disposto a assumir o papel. Ele teria que cortar o orçamento consideravelmente e atrasar o projeto em pelo menos alguns meses, devido à ausência de Troy, mas não tinha outra alternativa no momento. Naquele momento, ele deixou de lado todas as suas ansiedades e sorriu para as câmeras ao lado de outros cineastas, atores e escritores do mundo todo no Festival de Cannes daquele ano, onde atuava como presidente do júri. Coube a ele uma grande honra entregar a Palma de Ouro e outros prêmios importantes, um dever que ele levou muito a sério. Se ele tivesse conseguido o ator principal para o filme, estaria se concentrando exclusivamente em inteligência artificial, e provavelmente teria recusado o convite para ser jurado. Mas como o projeto estava praticamente paralisado temporariamente, ele aceitou a tarefa. Então, o que você achou da seleção deste ano, Steven? Perguntou Jonathan Demme, diretor vencedor do Oscar por O Silêncio dos Inocentes, e também membro do júri, curioso, quando terminaram de analisar as fotos. Estou animado para assistir a... E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, respondeu Steven sinceramente. Ah, é? Jonathan ergueu uma sobrancelha. Interessante. Estou mais interessado em ver Billy Elliot, de Stephen Daldry. Steven fez um esforço para se lembrar de algum filme com esse nome, mas não conseguiu. Finalmente perguntou. Desculpe, qual é o filme? Jonathan sorriu ao perceber a falta de conhecimento de Steven. Ah, é o próximo filme do nosso vencedor mais jovem do Oscar. Você deve conhecê-lo pelo nome antigo, Dancer. Eles mudaram o nome quando viram o título do filme islandês, Dancer in the Dark. Ouvi do próprio Ron Meyer da Universal que o filme foi muito bem recebido em uma exibição interna. Nas palavras do próprio Ron, a segunda indicação ao Oscar de Troy Armitage está praticamente garantida. Este será um dos maiores concorrentes da Universal a prêmios deste ano. Steven murmurou algo audível, mas por dentro estava em conflito. Aquilo era um pouco problemático. Harvey Weinstein não só tinha sido um pé no saco por ter monopolizado a temporada de premiações nos últimos anos, como agora também teria que competir com a Universal. A DreamWorks era um estúdio iniciante na época, e ele tinha toda a intenção de levá-la ao patamar dos 6 grandes estúdios. Então, obviamente, eles influenciaram os membros da academia, o que, por sua vez, lhes garantiu o apoio total dos melhores atores. Quem não gostaria da tentação de um Oscar, não é mesmo? O maior filme do ano da DreamWorks, Gladiador, foi lançado há apenas algumas semanas e Russell Crowe já é o favorito dos fãs para ganhar o prêmio de melhor ator. Se ele fosse um pouco mais simpático, sua vitória seria praticamente garantida, visto que Troy acabou de ganhar um Oscar. Quanto mais Oscars Gladiador ganhar, melhor para as vendas de vídeo do filme. Dado isso, as chances de Billy Elliot ganhar prêmios precisam ser cortadas pela raiz agora mesmo que o filme seja incrível. E não pegaria bem se Steven apoiasse um filme em inglês em detrimento de inúmeros filmes do mundo todo que estão em exibição aqui. Tomando uma decisão rápida, Steven se virou para Jonathan Demme e disse: quando você coloca dessa forma, eu também não consigo evitar ficar animado com Billy Elliot. A recepção que tive em Cannes foi incrível. Considerando que meu filme nem tinha estreado ainda, foi algo extraordinário. Até agora a ficha da minha popularidade ainda não tinha caído. Claro, muita gente maluca, repórteres e fãs, me abordou ao longo do último ano, mas nada se compara à minha primeira experiência em Cannes. Pelo menos uma centena de fotógrafos dispararam inúmeros flashes enquanto eu posava em meu impecável terno champanhe Gucci, com camisa branca e gravata borboleta preta. Fiquei um pouco surpreso ao conseguir patrocinadores para meu figurino em Cannes, principalmente por causa da minha idade. Eu sabia que pessoas mais velhas costumam receber esse tipo de patrocínio, mas crianças também? No tapete vermelho juntei-me a Julie Walters, Jamie Draven, Gary Lewis, Stephen Daldry e Jamie Bell, mas a maioria das câmeras estava focada em mim. Normalmente, Jamie Bell não seria convidado para um evento como esse, mas como ele estava recebendo muita atenção por conta de seu próximo papel como Ron Weasley, os produtores não o deixaram de fora da divulgação. Além disso, ele teve a oportunidade de visitar Cannes gratuitamente e, obviamente, Jamie não recusou. O que vamos fazer agora? Perguntou Jamie ao meu lado enquanto posávamos para uma foto, só nós dois. Era a primeira estreia de um filme dele, então era compreensível que ele não soubesse de nada. Vamos entrar e assistir ao filme com todo o elenco e a equipe, respondi, mantendo um sorriso estampado no rosto enquanto mais fotos eram tiradas. Depois disso, haverá perguntas de repórteres do mundo todo, principalmente britânicos e americanos, já que nosso filme é em inglês.
Obviamente, eles vão perguntar sobre Harry Potter. Não fale muito sobre isso. Estamos promovendo Billy Elliot agora. Jamie acenou com a cabeça quando a sessão de fotos finalmente chegou ao fim. Stephen Daldry teve a perspicácia de nos levar rapidamente para dentro, evitando que passássemos mais tempo desnecessário com os abutres. Mantenha-os na defensiva, Stephen aconselhou sabiamente. Quanto mais você der a esses fotógrafos, mais eles vão querer. Seja o mais evasivo possível. Então ele se abaixou até a nossa altura e sussurrou. Não conte a ninguém que eu disse isso. Jamie e eu rimos baixinho das suas palhaçadas antes de entrarmos no cinema, onde nossos respectivos responsáveis nos esperavam. Não demorou muito para estarmos sentados e o filme começar. Como eu já tinha visto o original, tudo o que eu fazia naquele momento era observar as mudanças que a minha presença havia trazido ao roteiro. A maior delas eram as sequências de dança muito mais complexas e a cinematografia em plano sequência de todas essas cenas. Tive que dar os parabéns a Stephen Daldry, o diretor, e a Brian Tufano, o diretor de fotografia. As cenas ficaram muito mais naturais e emocionantes do que eu me lembrava da minha vida passada. Todos os temas do filme que Stephen havia mencionado durante a discussão, como a homofobia internalizada, a divisão de classes entre ricos e pobres, a masculinidade tóxica imposta aos jovens e muitos outros, surgiram de forma muito natural, sem parecerem forçados para os espectadores. Fechei os olhos quando vi aquela cena constrangedora do beijo entre minha personagem e Nicola, a garota que interpretava a filha da minha professora de dança. Foi embaraçoso em tantos níveis. Meu filho, o conquistador, minha mãe me cutucou com o cotovelo em tom de brincadeira, e eu gemi alto de novo. Não que a situação já não fosse constrangedora o suficiente. Eu simplesmente a ignorei e voltei a me concentrar no filme. Conforme a história se aproximava do fim, derramei algumas lágrimas com a atuação de Gary Lewis, Julie Walters e, surpreendentemente, também com algumas das minhas cenas. Stephen era um diretor magistral que nos obrigou a todos a dar o nosso melhor. Minha última cena no filme, onde me despedi do meu melhor amigo Michael e da minha família, trouxe uma nova onda de lágrimas, pois Jamie Draven, que interpretou meu irmão, entregou mais uma atuação magistral. Na cena final, Billy, já adulto, executa uma última dança e os créditos começam a rolar. Enxugo minhas lágrimas pela última vez e me viro para minha mãe, que estava em situação muito pior do que a minha. Ela havia encharcado todo o lenço que carregava em sua pequena bolsa. Ao me ver olhando para ela, me envolveu em um abraço e chorou novamente. Foi maravilhoso, filho, ela sussurrou no meu ouvido entre soluços. Estou tão feliz que você me convenceu a deixar você fazer este filme. É muito melhor do que O Sexto Sentido. Obrigado, mãe, respondi, dando-lhe um tapinha nas costas enquanto ela tentava controlar suas emoções. Entre lágrimas, acabei não percebendo o momento em que o público se levantou e começou a aplaudir. A maioria das pessoas ao meu redor se virou para mim e me lançou um olhar avaliador. Assim que me dei conta da situação, levantei-me e fiz uma reverência graciosa. Isso não impediu os aplausos. Eu tinha ouvido falar dos níveis polarizados de avaliação recebidos em Cannes, fossem aplausos ou vaias, mas esta foi a primeira vez que testemunhei qualquer um dos lados. A plateia, composta por repórteres críticos, pessoas da indústria e até mesmo o público em geral, parecia mais do que disposta a continuar aplaudindo nosso filme. Stephen Daldry, que estava sentado apenas uma fila à minha frente, caiu em lágrimas quando os aplausos ultrapassaram a marca dos 7 minutos. Foi somente 4 minutos depois, aos 11 minutos e 20 segundos, que os aplausos finalmente cessaram. Parecia surreal, mas ao mesmo tempo muito reconfortante saber que as pessoas tinham gostado do nosso filme. Finalmente, após o fim dos aplausos, os organizadores da estreia conduziram o elenco e o diretor ao palco para responder a algumas das perguntas mais insistentes da imprensa. Troy, sem surpresa, a primeira pergunta foi para mim. Antes de mais nada, que atuação incrível. A melhor que vi este ano. Obrigado, respondi com um sorriso à senhora de meia-idade que havia falado primeiro. Minha pergunta para você é, como você lidou com as cenas de dança? Percebi que foram filmadas em um único take. Esse é o seu estilo de atuação, como na música de O Sexto Sentido. Essa é uma boa pergunta, respondi. Para ser honesto, eu não tinha pensado nisso dessa forma. Como ator, confio nos meus diretores para que eles apresentem a minha melhor performance. E foi o que fiz aqui. Quanto às cenas de dança, pratiquei durante meses a fio com o nosso incrível coreógrafo, Peter, antes de gravar a minha primeira cena. Stephen começou o repórter seguinte. Como você escolheu Troy para esse papel? Peter Darling, nosso coreógrafo, era o professor de dança do Troy na época, começou Stephen. Ele recomendou Troy para o papel e fizemos um teste. O sotaque do norte da Inglaterra dele não era dos melhores na época, mas a atuação e a dança eram excelentes, qualquer um percebia isso. Então decidi dar uma chance a ele, contrariando a opinião da minha diretora de elenco e dos produtores, e aqui estamos. Não poderia ter tomado uma decisão melhor, isso eu não sabia. Troy, me fizeram outra pergunta, desta vez de um homem. Como você escolhe seus roteiros? São seus pais adotivos? Na verdade, não, respondi com confiança. Embora me ajudem bastante a descartar roteiros ruins, a decisão final é minha. Se eu não gostar do roteiro, não farei o filme. Depois de Sex Education, tive a oportunidade de fazer Magnolia, Stuart Little ou O Sexto Sentido. Gostei dos 3, mas só pude escolher um, pois as agendas não coincidiam. Então, escolhi O Sexto Sentido porque era o melhor roteiro dos 3. Da mesma forma, para este filme, minha mãe era contra eu aceitar outro projeto tão cedo, considerando o status de Harry Potter, que começaria a ser filmado logo depois de Billy Elliot. Mas eu amei tanto o roteiro que implorei para que ela me deixasse fazer este filme. Nem preciso dizer que estou muito feliz com o resultado. Agradeço a toda a equipe de Billy Elliot que fez um filme tão lindo. Troy, disse outro cavalheiro. Você acha que vai ganhar outro Oscar por este papel? Eu já tenho um.
respondi num tom meio confuso. Não acho que me dariam outro tão cedo. Tom Hanks ganhou 2 Oscars consecutivos, rebateu ele. Exatamente, respondi prontamente. Ele é o Tom Hanks. Aliás, por mais que eu queira discutir minhas chances de ganhar prêmios, vamos nos ater ao Billy Elliot, ok? E as perguntas continuaram. Felizmente, nem todas as perguntas eram sobre mim, e outros também tiveram a oportunidade de responder as suas. Sempre que os repórteres insistiam demais comigo, eu redirecionava a pergunta para o Stephen ou para algum dos meus colegas de elenco, fingindo ignorância ou falta de compreensão sobre o assunto. Essa é a graça de ser criança. Você consegue se safar de muita coisa sob o pretexto da sua imaturidade. Espero me acostumar com todo esse processo conforme for ficando mais velho. Agora só posso esperar que isso termine logo. Capítulo 51. Elton John estava se divertindo muito. Ele adorava vir a Cannes em maio. Não só podia assistir a inúmeros filmes do mundo todo, com músicas novas e antigas que ele desconhecia, como o Festival de Cinema de Cannes também era um ponto de encontro para a elite. Não me interpretem mal, ele adorava interagir com seus fãs, mas às vezes, o entusiasmo de algumas pessoas pode ser demais. Uma pequena pausa com pessoas que compartilham dos mesmos interesses pode ser ótima no meio do verão. Foi assim que ele acabou na estreia de A Billy Elliot, um filme britânico de um antigo conhecido seu, Stephen Daldry. Elton nem sabia que Stephen estava dirigindo um filme. Foi pura sorte que David Furness, o amor da sua vida, o arrastou para a estreia. Algo que deixou Elton um pouco chateado. Isso até o filme começar. Assim que Elton assistiu a primeira cena, ficou fascinado. O filme se passava em 1984, em Durham, Inglaterra, e contava a história de um garoto de 11 anos que sonhava mais do que tudo em ser dançarino. Só que sua família, com uma visão tradicional do esporte, não queria isso para ele. Eles queriam que ele fosse algo como um boxeador. Billy era péssimo no boxe, mas, pressionado pelo pai, concordou em praticar. Billy assistiu a uma aula de balé da senhora Wilkinson e se apaixonou instantaneamente, começando a frequentá-la sem contar nada para a família. Conforme o filme continuava, Elton não conseguia acreditar por um momento que aquele garoto era o mesmo que fez O Sexto Sentido. Seu sotaque, sua postura, sua atitude, tudo era totalmente diferente do garoto que podia ver os mortos. Embora Elton não fosse cineasta de forma alguma, estando na indústria, ele havia assistido a inúmeros filmes em sua vida, e ver aquele jovem se transformar tão radicalmente em menos de um ano foi mais do que um pouco chocante para ele. Uma habilidade que até então era demonstrada principalmente por atores mais velhos e muito dedicados. A ternura com que ele cuida da avó, a ferocidade com que discute com o irmão ou com a professora de dança, a saudade do inalcançável, seja o balé ou a mãe falecida. A alegria que sentiu ao finalmente poder dançar livremente, cada emoção, cada diálogo foi extremamente comovente e profundo. Apesar da atuação ter sido soberba, a dança também não deixou nada a desejar. Elton elogiou o diretor por filmar toda a sequência de forma tão cinematográfica em um único take, conferindo-lhe um ar teatral. Além disso, o garotinho fez sequências de dança incríveis que pareciam não exigir nenhum esforço. As atuações dos demais atores, incluindo Julie Walters, Gary Lewis e Jamie Draven, não podem ser ignoradas, pois todos fizeram um trabalho fantástico no filme. Conforme o filme avançava, Billy se viu diante de um dilema moral: apoiar sua família na greve ou continuar com o balé. Ele escolheu a primeira opção, contrariando o conselho de sua professora, mas seu pai o flagrou dançando no ginásio mais tarde. Sentindo-se culpado por prejudicar o futuro do filho, o pai decide apoiá-lo em uma cena emocionante, na qual Billy quebra a greve por ele. Por fim, eles fazem um teste na Royal Ballet School, mas Billy quase perde a chance quando, frustrado, bate em uma criança por se sentir julgado. Então, quando ele recebe a carta de aceitação da Royal Ballet School, Elton não é o único no teatro a aplaudir ruidosamente ou gritar de alegria. Troy Armitage, que interpretou Billy, fez quase todos no teatro chorarem ao dar a notícia de sua aprovação à família. A despedida da família foi outra cena emocionante, com o pai o abraçando forte e o irmão demonstrando pela primeira vez uma emoção que não fosse raiva pela notícia da partida do irmão. 14 anos depois, Billy se tornou o protagonista de O Lago dos Cisnes? Seu pai se emociona quando Billy sobe ao palco e os créditos começam a rolar. Que atuação maravilhosa! Um dos melhores filmes que Elton já viu, certamente não só este ano. Elton não conseguiu conter a emoção, a comoção e a alegria. Ele se levantou junto com muitas outras pessoas e começou a aplaudir um filme tão incrível. Stephen Daldry se superou com este filme. Que maravilha! Quando os aplausos cessaram e as pessoas começaram a ir embora, Elton ficou para trás, esperando a equipe terminar as entrevistas. Assim que terminaram, Elton foi direto até Stephen, que estava conversando com Troy, o ator principal. Stephen, Elton decidiu interromper a conversa. Que filme maravilhoso! Adorei, mais do que as palavras podem expressar. Elton. Stephen sorriu ao se virar para ele. Muito obrigado. Você já conheceu Troy Armitage? Ele me deu o filme. Eu não teria conseguido fazê-lo com essa precisão sem ele. Elton se virou para o garotinho e lhe ofereceu a mão. Quem não reconheceria este jovem? Foi um prazer conhecê-lo, Troy. Devo dizer que foi uma apresentação incrível. E aquela música que você escreveu para seu amigo foi melhor do que qualquer coisa que eu conseguiria escrever na sua idade. Obrigado, Sr. John, respondeu Troy educadamente, apertando sua mão. Não consigo expressar o quanto amo sua música, que serviu de inspiração para mim. Especialmente Rocketman, minha música favorita sua. Ah, é? Elton sorriu. Não sabia que as crianças ainda ouviam essa música antiga. É um clássico, respondeu Troy prontamente. E as músicas de O Rei Leão eram simplesmente ótimas. Eu adoro musicais. Essa eu acredito que veio de você, respondeu Elton antes de se virar novamente para Stephen Daldry. Isso me lembra. Stephen, eu quero transformar este filme em um musical para os palcos. Vamos conversar depois, disse Stephen. Que tal mais tarde hoje à noite? Estarei livre até lá.
Claro. Ouvir Stephen e Elton John falando sobre o que viria a ser Billy Elliot, o musical, foi pura coincidência. No meu passado, eu era uma das raras pessoas que assistiram Billy Elliot, o musical, antes de ver o filme. Eu amava tanto o musical que só assisti ao filme depois para comparar as duas versões. Ambas eram inegavelmente boas, mas o que você assiste primeiro é, sem dúvida, o que fica na sua memória por mais tempo. Se estiverem fazendo uma adaptação para o teatro, adoraria reprisar meu papel. Por que eu deveria deixar outra pessoa interpretar o Billy se estou na idade perfeita? Eu financio tudo se você preparar tudo dentro de um ano e me deixar interpretar o Billy, ofereci inconscientemente. Os dois homens mais velhos se viraram para mim em uníssono, com as sobrancelhas arqueadas, antes de Stephen se pronunciar. Tem certeza disso, Troy? Acho que você não deveria se precipitar em dizer isso sem a aprovação dos seus pais. É claro que eles pensariam que estou sendo um garoto ganancioso neste momento. Tudo bem, vou deixar meu pai acertar os detalhes com você mais tarde, inclusive sobre os direitos de adaptação. Mas eu realmente quero muito atuar no filme. Se você demorar muito, eu ficarei velho demais para interpretar o Billy e minha voz vai mudar. É por isso que estou dizendo um ano, respondi ponderado. Vocês têm muita coisa para fazer aqui, disse Elton John, gesticulando em direção aos vários repórteres que aguardavam o elenco e a equipe para entrevistas individuais. Por que não terminam por aqui e conversamos mais tarde? Assenti com relutância antes de prosseguir para mais entrevistas. Assim que terminei essa formalidade, depois de cerca de 1 hora, a primeira coisa que fiz foi ir direto para o meu pai, que felizmente estava sozinho naquele momento. Provavelmente esperando que eu terminasse tudo para podermos voltar ao hotel. Pai, eu disse em tom sério, chamando sua atenção imediatamente. Eu sei que prometi que não falaria de negócios nesta viagem, mas surgiu um imprevisto urgente, então preciso falar sobre isso. Papai suspirou audivelmente. Continue. Eu sei que às vezes você não consegue se controlar. Por favor, compre os direitos de adaptação de A Billy Elliot para um musical de palco, implorei. Por quê? Certo, ouça-me com atenção antes de tirar conclusões, ok? Ao seu aceno de cabeça, continuei. Elton John acabou de dizer que está interessado em fazer um musical de A Billy Elliot. Stephen Daldry também pareceu bastante entusiasmado, considerando suas raízes no teatro. Mas eu não quero que ninguém mais interprete o papel de Billy. Se você comprar os direitos de adaptação, podemos fazer a adaptação antes de eu completar 13 anos. Para que eu possa interpretar o papel de Billy de forma convincente antes que minha voz mude. Você pode discutir o assunto com os dois. Eles não levaram minha proposta muito a sério. Papai fechou os olhos e refletiu por alguns instantes antes de dizer: sabe, crianças da sua idade pedem coisas como brinquedos caros, videogames, conforme crescem, motos e carros. Vocês têm exigências extremamente estranhas. Não é uma exigência, respondi. É um pedido. Você sempre pode descontar esse valor do meu próximo salário de Harry Potter. Se eu tivesse 18 anos, não estaria pedindo isso a você. Como não tenho, por favor, me ajude. Papai esfregou a testa pensativo antes de dizer: tudo bem, vou ligar para meu advogado para conversar com os produtores. Qual o valor máximo que você está disposto a pagar do seu salário pelos direitos? $1 milhão. A expressão de surpresa no rosto do meu pai foi suficiente para me dizer que aquilo era demais pelos direitos autorais, então, obviamente, aumentei o valor. Tudo bem, $1,5 milhão. É um musical de palco, interrompeu meu pai. Na maioria das vezes, eles não dão lucro. Embora sua participação possa mudar as coisas devido à sua popularidade, os direitos não devem custar mais do que $500 mil, na pior das hipóteses. No máximo, eles podem pedir uma porcentagem dos lucros em vez de um preço inicial mais baixo. Não, respondi resolutamente. Compre todos os direitos antecipadamente, sem divisão de lucros. Você está sendo ganancioso, disse meu pai com um tom incisivo. Vou tentar. Só não se apegue muito a isso se eles não venderem os direitos ou decidirem mantê-los até o lançamento do filme para pedir um valor maior. É improvável, respondi. Se o filme for um fracasso, não compraremos os direitos. Se eles os venderem agora, podem facilmente recuperar uma boa parte do orçamento de produção. Papai concordou com um aceno de cabeça. Tudo bem, eu faço. Mas a produção será totalmente financiada por você com o seu próprio dinheiro, não apenas os direitos de adaptação. Não venha reclamar comigo depois se você perder milhões e não tiver nada no bolso quando crescer. Não vou, prometi sinceramente. E foi isso. Cheguei a esquecer o assunto pelos próximos 2 dias, aproveitando para curtir as atrações de Cannes e os poucos filmes que minha mãe me permitiu assistir. Na maioria das vezes, filmes para adultos são exibidos em Cannes, e se eu não fosse o protagonista de A Billy Elliot, nem sequer teria permissão para assistir a esse. É injusto, eu sei, mas a vida é assim. Um dos 2 grandes filmes que, para minha surpresa, me permitiram assistir foi Dancer in the Dark, de Lars von Trier, estrelado por Björk. O filme, aliás, foi o motivo pelo qual tivemos que mudar o título de Dancer para Billy Elliot. O outro foi E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, estrelado por George Clooney. Ambos foram ótimos filmes. O primeiro foi um veículo para o estrelato de Björk, onde ela entregou uma atuação maravilhosa, uma das minhas performances femininas favoritas do ano. O segundo foi uma comédia muito boa que, para minha surpresa, era para maiores de 13 anos. Eu não sabia que os irmãos Coen eram capazes de fazer um filme para maiores de 13 anos. Foi na estreia de E aí, meu irmão, cadê você? Que conheci uma pessoa que eu desejava conhecer há muito tempo, mesmo antes de eu renascer. Steven, disse meu pai, fazendo as apresentações. Este é meu filho, Troy. Troy, você já conhece o Sr. Spielberg? Ele é o presidente do júri de Cannes este ano. Uau, exclamei inconscientemente enquanto ele me estendia a mão que apertei. É uma honra conhecê-lo, senhor. Adoro demais suas obras. Acredite em mim, filho, disse Spielberg.
A honra é toda minha. É sempre gratificante conhecer atores promissores como você. E nada de senhor pode me chamar de Steven. Obrigado, Steven, respondi com um sorriso. Então, se você é o presidente, viu meu filme A Billie Elliot? Eu sei que não deveria ter perguntado, mas como dizem, a curiosidade matou o gato, e meu corpo atual estava cheio dela. Sim, eu assisti, disse Steven calmamente. É um bom filme. Com certeza será um sucesso de público. Já a crítica não tenho tanta certeza. Do que ele está falando? Eu tinha certeza de que os críticos adoravam Billie Elliot mesmo na minha vida passada. Com a minha participação e a expectativa que a Universal já estava criando em torno da minha atuação, as expectativas das pessoas certamente aumentariam. Mas a qualidade deste filme não é inferior à do meu filme anterior, de forma alguma. Vamos lá, Steven, interrompeu o pai. Os críticos só têm elogios para Billie Elliot e para a atuação de Troy. Conversei com muitos deles pessoalmente na estreia. Eu sei do que estou falando. Acho que é isso que a arte é, comentou Steven com um sorriso. Cada um a observa com uma perspectiva diferente. Será que Steven Spielberg não gostou de Billie Elliot ou da minha atuação? A insegurança me invadiu ao ouvir as palavras do diretor de cinema com a maior bilheteria de todos os tempos. A minha parte racional deveria ter me dito que algo estava errado e que um homem como Steven Spielberg seria cruel o suficiente para dizer na cara de uma criança que o filme que ela fez era ruim. Mas eu não estava dando ouvidos a essa parte racional. Apesar de ter lido e ouvido inúmeros comentários sobre o filme e a minha atuação nos últimos 2 dias, e a maioria deles positivos, eu não conseguia evitar me sentir inadequado. Claro, mas você poderia ser mais gentil com as suas palavras, considerando com quem está falando, reclamou o pai para Steven, que apenas balançou a cabeça negativamente. Vendo que meu pai e Steven estavam discordando tão abertamente, tentei intervir antes que a situação piorasse. Tudo bem, pai. Eu não sou um ator perfeito. Ainda estou aprendendo. Vou melhorar no meu próximo filme. É isso aí, rapaz. Steven sorriu. Continue melhorando. Se parar, vai se acomodar. Ele então olhou para o relógio de pulso. Nossa, está ficando tarde. Preciso voltar para o júri para discutir o filme de hoje à noite. Desejo tudo de bom para este filme e, claro, para Harry Potter. Ponto. Quando Steven saiu, papai silenciosamente colocou a mão no meu ombro e apertou suavemente. Virei-me para ele e perguntei. O que foi isso? Isso, meu querido filho, foi uma demonstração de poder, respondeu o pai. Ao ver a expressão confusa no meu rosto, ele balançou a cabeça. Conversaremos sobre isso mais tarde, na nossa suíte do hotel. Tudo bem, eu concordei. Capítulo 52. Então você está me dizendo, comecei lentamente, que Steven Spielberg me ofereceu o papel principal em seu próximo filme e você recusou? É por isso que ele está bravo comigo? Sim, disse minha mãe, parecendo desconfortável com meu olhar atento. Você está fazendo filme sem parar, Troy. Nesse ritmo você vai se esgotar. Mas aí ele vai ser ainda mais duro com o Billie Elliot e até comigo mais tarde. Eu resmunguei. Isso é tão injusto. É a vida, acostume-se, comentou meu pai secamente. Além disso, Spielberg não é o único grande nome em Hollywood. Existem inúmeros outros. Mas minha agenda está livre pelos próximos 6 meses, respondi. Provavelmente até mais, se a produção do segundo filme de Harry Potter atrasar um pouco. Posso filmar um filme nesse meio tempo. E é o Steven Spielberg de todas as pessoas. Adoro os filmes dele. Mamãe colocou as mãos nos meus ombros, olhou-me diretamente nos olhos e disse: Filho, que parte de você não ter tempo para si mesmo você não entende? Você não deveria estar tão focado no trabalho. Tínhamos toda essa viagem planejada e tudo mais. Eu esperava que você voltasse para a escola por alguns meses antes do início das filmagens de Harry Potter 2. Mãe, eu não vou voltar para a escola, disse resolutamente. Independentemente de eu fazer o filme do Spielberg ou não. É um pesadelo, cheio de valentões. Eu faria qualquer outra coisa. Qualquer coisa. Quanto aos nossos planos de férias, podemos sempre pedir ao Spielberg para nos dar um tempo para isso. Tenho certeza de que ele concordará. Mamãe e papai trocaram um olhar antes de papai se pronunciar. Por que você não volta para o seu quarto? Deixe que eu e sua mãe conversemos sobre isso. Certo, concordei imediatamente. Steve, Kate começou, mas Steve levantou a mão. Entendo sua preocupação, Kate, disse Steve. Mas Spielberg não está fazendo isso por causa de alguma rixa. Eu o conheço, ele é muito mais maduro do que isso. Então por que você contou isso para o Troy? Argumentou Kate. Porque isso é melhor do que dizer a ele que Spielberg está suprimindo suas chances de ganhar um Oscar tão cedo assim, explicou Steve. Por meio de alguns confidentes próximos na Warner Bros. Fiquei sabendo que a DreamWorks está mirando em uma vitória arrasadora no Oscar deste ano com seu filme mais recente, Gladiador. A atuação de Troy em Billie Elliot é excelente. Se Steven o elogiar demais publicamente, isso seria uma espécie de endosso do próprio Steven Spielberg, consolidando suas chances de ganhar um segundo Oscar. É por isso que ele estava sendo tão evasivo e até mesmo grosseiro em seus comentários. Kate ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre toda a história por trás do comportamento de Steven. Após alguns instantes, ela verbalizou seus pensamentos. Que merda. Steve bufou divertido. Eu sei bem disso. Se nos opusermos a ele abertamente, isso não será bom para o futuro de Troy. Não quero que ele arrume um inimigo tão grande quanto Steven Spielberg tão cedo na carreira. Não somos exatamente um grupo ambicioso e sei que ficaríamos felizes depois de Harry Potter, mesmo que não conseguíssemos mais trabalho. Mas Troy é ambicioso demais para o próprio bem. Eu percebo isso e sei que você também percebe. É sobre o musical? Perguntou Kate. Essa é uma parte da questão, concordou Steve. Qualquer oportunidade que surja, Troy sempre avalia e se for boa, ele não a deixa escapar facilmente.
Agora que ele sabe sobre o filme do Spielberg, acho que ele não a deixaria escapar de jeito nenhum, especialmente sabendo que Spielberg não está feliz, dado quanto ele é fã. Kate suspirou alto antes de dizer: Você quer que ele faça o filme? Não, respondeu Steve honestamente. Mas não vejo problema em deixá-lo fazer isso também. Kate travava uma batalha interna consigo mesma antes de suspirar mais uma vez e acenar com a cabeça em sinal de concordância. E quanto às suas condições de trabalho? Ah, não se preocupe com isso, Steve sorriu. Já pensei bastante a respeito. Se vamos fazer isso, vou garantir que Troy saia vitorioso. Pode esperar para ver. Steven Spielberg levantou-se e anunciou. E o melhor ator do Festival de Cannes deste ano é Troy Armitage por Billy Elliot? Fiquei atônito por um minuto inteiro enquanto meus pais me abraçavam, sussurrando parabéns. Steven Spielberg não havia condenado abertamente minha atuação há menos de uma semana? O que mudou desde então? Mesmo assim, era um evento televisionado, então forcei um sorriso e me levantei da cadeira, caminhando em direção ao palco enquanto Isabelle Huppert, uma das melhores atrizes de todos os tempos, me entregava o prêmio de melhor ator, que veio na forma de um certificado, diferente da maioria dos outros prêmios que são entregues como troféus, o que o tornava muito mais singular. Isto é incrível, sussurrei em voz alta no microfone. Embora o microfone estivesse fixado bem acima de mim, os apresentadores trouxeram um banquinho para que eu pudesse subir e falar. Eu não esperava por isso. Em primeiro lugar, muito obrigado ao júri e ao Festival de Cannes por me concederem esta enorme honra. Todos os envolvidos na criação deste filme merecem igualmente este prêmio. Como atores, nos apoiamos em muitos ombros para nos tornarmos o rosto de um filme e gostaria de agradecer a cada uma dessas pessoas. Gostaria de agradecer aos meus pais por sempre me apoiarem, a todos da Universal, Estúdio Canal, BBC e a todos os nossos outros produtores. Aos meus colegas de elenco, Julie Gary, Jamie, obrigado pelo apoio e pelas performances igualmente maravilhosas, se não melhores. A Lee Hall por escrever esta história extraordinariamente bela. A Peter Darling pela coreografia e, mais importante, a Stephen Daldry por me escolher para o papel de Billy quando todos eram contra a minha escalação. Muito obrigado. Isso provocou uma enorme salva de palmas da plateia enquanto eu apertava a mão de Steven Spielberg pela última vez. Ele sorriu para mim e disse: Nos veremos em breve. Obrigado por aceitar. Apenas acenei com a cabeça, voltei para o meio da plateia e retomei meu lugar entre meus pais. A forma como Steven me disse aquilo me fez questionar muitas coisas no caminho de volta. Será que foi mera coincidência meus pais terem concordado em me deixar participar do próximo filme de Steven Spielberg e justamente nessa ocasião, eu ter ganhado o prêmio de melhor ator em uma cerimônia da qual ele era o presidente? Será que foi uma espécie de troca de favores ou eu realmente merecia esse prêmio? Assisti ao resto da cerimônia em silêncio enquanto Dancer in the Dark ganhava tanto o prêmio de melhor atriz quanto a Palma de Ouro. Felizmente, a vitória em Cannes não foi seguida por uma sessão de entrevistas, ou eu teria dito algo à imprensa que provavelmente não deveria. Sempre ouvi de muitas pessoas que as cerimônias de premiação eram mais ou menos manipuladas desde o início, mas será que eu fazia parte disso também? Mesmo depois da cerimônia terminar e de um monte de gente me parabenizar pela vitória, eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Eu só sorri e agradeci, sem nem tentar puxar conversa. Meus pais logo perceberam que algo estava errado no meu comportamento e, sem perder tempo, me acompanharam de volta para a nossa suíte no hotel. Assim que a porta foi trancada, virei-me para a dupla e perguntei em tom direto: eu ganhei o prêmio ou foi tudo armado? Mamãe e papai trocaram um olhar e naquele instante eu soube. Ai meu Deus! Por quê? Você subornou o Steven com o meu papel no próximo filme dele? Eu levantei um pouco a voz, o que provavelmente não deveria ter feito, mas não consegui me controlar. Eu estava com raiva. Ele estava tentando te reprimir, disse minha mãe finalmente, quebrando o silêncio. Ele não queria que você ganhasse o prêmio para que sua popularidade no Oscar do ano que vem fosse baixa. O que isso tem a ver com alguma coisa? Eu já ganhei um Oscar. Não vão me dar outro tão cedo. Nós sabemos, disse meu pai desta vez. Mas não vamos aceitar a opressão de um velho preguiçoso que acha que sabe mais do que ninguém só porque fundou um grande estúdio de cinema. Naquele dia, na estreia do filme do Clooney, eu soube imediatamente o que ele estava tentando fazer. Então, impus uma condição. Você só fará o filme se ele parar de menosprezar sua atuação como trivial. Em nenhum momento eu disse explicitamente que você precisa ganhar o prêmio. Ele presumiu isso sozinho. Soltei um suspiro de descrença. Sinto-me uma verdadeira fraude neste momento. Você não está, minha mãe me assegurou enquanto passava os dedos pelos meus cabelos. Se sua atuação não estivesse entre as melhores do ano, Steven sozinho não teria conseguido fazer nada. O júri é composto por um painel completo, não por uma única pessoa. Embora o presidente tenha alguma influência na decisão do júri, ele não pode entregar o prêmio a um ator que não o mereça. Sua mãe tem razão, concordou meu pai. Se você não acredita em mim, espere as críticas saírem nos jornais no mês que vem. Tenho certeza de que você vai entender o que eu quero dizer. Todos adoraram sua apresentação, e não é um prêmio manipulado. Quando você fala assim, como posso continuar zangado com você? Ofereci-lhes um pequeno sorriso. Isso aí, garoto, disse meu pai, dando-me um tapinha nas costas com sua mão pesada. Vamos lá, vamos arrumar as malas. Temos que começar nossas férias agora. Tudo bem. Mas antes de irmos, temos uma surpresa para você, disse minha mãe, lançando-me um sorriso misterioso. O quê? Perguntei, curioso. Venha, disse meu pai, gesticulando em direção à porta da suíte, e eu o segui em silêncio. Saímos do quarto e caminhamos até a outra suíte, localizada no mesmo andar, ao lado da nossa. Meu pai bateu na porta, e o que vi lá dentro foi suficiente para me deixar sem palavras. Surpresa! Um garoto da minha idade, que eu não via há um bom tempo, me cumprimentou com entusiasmo e um sorriso debochado no rosto. Evan, eu o abracei com força.
Flashback. Ponto de vista de Evan. Evan estava passando por uma fase difícil em sua vida relativamente curta. Ele não era muito bom em fazer amigos, e era duplamente difícil na escola pública que frequentava, onde todos pareciam achar que ele estava se exibindo se usasse roupas melhores do que as deles ou comprasse algo caro. Mas ele nunca teve coragem de contar aos pais, porque eles raramente entendiam seus problemas. Então, quando Troy Armitage se sentou ao lado dele um belo dia e começou a conversar como se conhecessem há anos, Evan simplesmente deixou a situação fluir naturalmente. Com o passar dos dias, Troy e ele se tornaram inseparáveis e apesar da escolha, admitidamente estranha, de Troy de se tornar ator, Evan gostava dele. Apesar das piadas grosseiras de sua mãe sobre ele e Troy serem namorados, Evan sabia que Troy era o irmão que ele nunca teve, mas sempre desejou. O primeiro obstáculo na amizade dele surgiu quando seu primo Jimmy o avisou que Troy o deixaria. Evan não queria acreditar, mas, eventualmente, Troy confessou que era verdade. Ele chorou o dia inteiro depois de saber que Troy iria embora primeiro para Filadélfia, depois para Londres e desta vez, definitivamente. Por mais que seus pais tentassem consolá-lo e até se oferecessem para conversar com os pais de Troy sobre o assunto, ele recusou todas as tentativas. Então ele cometeu um grande erro. Ele estava no banheiro naquele dia, e Troy não estava na escola, fazendo alguma coisa de ator, quando o outro garoto da sua turma, Raul Garcia, perguntou sobre Troy. E ele contou tudo. Ele só precisava de alguém que o ouvisse sem julgá-lo, e Raul pareceu ser um bom ouvinte. Só mais tarde ele descobriu que Raul havia contado a todos o que lhe fora dito em segredo. Evan achou que Troy ficaria bravo com ele, mas como Troy não disse nada a respeito inicialmente, Evan deu de ombros, considerando o assunto insignificante. Por isso, ficou extremamente triste ao saber que Troy havia sido atacado pelos piores valentões da turma apenas por causa dos boatos espalhados por Raul sobre o papel que Troy conseguiria. Aquilo pareceu ser a gota d'água na amizade deles, e Troy não falou com ele depois daquele dia. Evan ficou de coração partido, mas eventualmente seguiu em frente. Ele não podia fazer nada, e a vida tinha que continuar. Troy saiu da escola depois das férias de Natal e nunca mais voltou. Seus pais o apresentaram a alguns colegas que também estudavam na mesma escola, e ele fez amizade com alguns deles, mas eles eram apenas figurantes. Não havia aquele laço que ele compartilhava com Troy, nem nada parecido. Seus pais também começaram a mimá-lo demais. O simples nome de Troy havia se tornado um tabu em casa. Aconteceu que logo depois, a popularidade de Troy explodiu, após ele começar a ganhar tantos prêmios à torto e à direito. Seus pais mudavam de canal discretamente sempre que alguém falava dele, de seus filmes ou quando ele próprio aparecia na TV. E Troy aparecia muito na TV. Ele até participou do programa da Oprah, e Evan ficou um pouco chateado por ter que perder um episódio de seu programa favorito para evitar ver seu antigo melhor amigo. Então o filme de Troy foi lançado nos cinemas e se tornou um grande sucesso. Troy até lançou uma música, mas Evan não teve coragem de ouvi-la. Ele só viu alguns trechos de Troy caminhando de mãos dadas com uma garota. Por isso foi uma grande surpresa para ele quando Marie e David, seus novos amigos, lhe perguntaram um mês após o lançamento do filme: "Cara, aquela música que seu amigo escreveu para você foi incrível." "O quê?" perguntou ele. Ao verem a expressão confusa de Evan, os dois trocaram um olhar e, em seguida, contaram a ele tudo sobre a música de desculpas que Troy cantou no programa da Oprah. "Eu não assisto a esse programa", disse Marie casualmente. "Mas a mamãe estava assistindo reprises, e eu não tinha nada melhor para fazer. O Troy é tão fofo e a voz dele é linda. Achei que você saberia, já que ele cantou para você." "Eu tinha visto o videoclipe da música com aquela garota", disse David, "mas nunca soube do programa da Oprah." Evan correu de volta para casa, conectou-se à internet e, por sorte, encontrou um vídeo da música que Marie e David estavam comentando, onde Oprah Winfrey conversava com Troy. Evan não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir a música pela primeira vez e ao ver como Troy a dedicou a ele. Ele queria seu melhor amigo de volta para conversar com ele novamente, brincar com ele, fazer sua lição de casa, ou talvez apenas sentar em silêncio e não dizer nada. Mas então ele percebeu que agora era tarde demais para fazer qualquer coisa. Troy estava de volta a Londres, e Evan nem sequer tinha um novo número de telefone ou endereço de Troy. Evan se sentiu culpado por isso e decidiu que falaria com Troy assim que voltasse a Los Angeles. Ele sabia que Harry Potter seria lançado mundialmente ainda naquele ano, e que Troy certamente viria para promovê-lo. O que ele não esperava era que Steve Kloves ligasse para o pai de Evan do nada e oferecesse para que Evan fosse com eles em uma viagem pela Europa. Foi pura sorte que Evan estivesse lá quando a ligação chegou, e seu pai atendeu no viva voz, senão ele nem saberia da proposta, já que seus pais eram contra ele chegar perto de Troy. Foi preciso muita persuasão, mas no fim, eles cederam quando Evan chorou sem parar por um dia inteiro e se recusou a comer qualquer coisa. Ele sabia que era uma atitude infantil, mas se funcionasse, qual o problema? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.